Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, os debates começaram e a Band saiu na frente, como sempre faz, aí mantendo a tradição de fazer o primeiro ali entre os candidatos ao governo dos estados. E o assunto debates, alguns nomes ficaram em evidência nas redes sociais, mostrando que nessas eleições parece que a população está um pouco mais atenta. Eu assisti o debate aqui em Minas ontem ao vivo. Já assisti quase ele todo novamente para tentar trazer algumas reflexões. Não é possível avaliar todas as falas, as propostas, mas eu peguei um pouco de cada para trazer aqui para vocês. Mas antes de falar sobre cada um dos que participaram e também do Romeu Zema que não participou, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações. Se você assistir esse vídeo e gostar, manda um joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, em especial com quem mora em Minas, assim como eu. Que a gente precisa, com muita calma, avaliar os candidatos, as propostas, as ideias, as críticas. Tudo isso é importante para que ajude o nosso estado e também é importante para que você que não mora em Minas, que esteja aqui assistindo, avalie os candidatos do seu estado, avalie também as propostas daqueles que estão se colocando como candidatos à presidência da República, assim como deputados estaduais, deputados federais. Eu sou candidato a deputado federal. Até vou deixar aqui embaixo um link que você vai ser direcionado para uma página. Lá tem as minhas propostas e a gente está trabalhando em outras mais. Então é importante para o Senado também que a população, que os eleitores tenham calma para avaliar e fazer a sua escolha consciente para as eleições que serão ali no dia 2 de outubro. Bom, pessoal, então é o seguinte: Romeu Zema, governador de Minas que tenta a reeleição do Partido Novo, alegou mal-estar e cancelou a sua ida ao debate da Band. Isso aconteceu quando faltava 50 minutos para ele começar e ficou lá a cadeira dele vazia, e eu acho que assim deve ser caso Lula e Bolsonaro não participem dos debates que serão feitos aí para a presidência da República. Infelizmente, não aconteceu só aqui em Minas, aconteceu também na Bahia. A Semineto não participou, no Paraná, Ratinho Júnior também não, e em outros estados, quem lidera as pesquisas acabou não participando. Essa é uma tática que eu lamento muito, que na minha opinião, tirando aqui eventuais problemas de saúde, mas a ausência por conta de estratégia, eu acho que é um desrespeito ao eleitor, independente do estado, independente da situação. E o Zema, hoje, como eu disse, lidera as pesquisas e venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje. E eu duvido que ele vá se ausentar dos próximos debates, porque vou falar daqui a pouco do Viana. Carlos Viana, que é o candidato do partido de Bolsonaro, acabou se saindo muito bem das perguntas direcionadas a ele. Aqui não estou falando nem do conteúdo, é a forma como ele se expressou. E isso pode tirar voto de Zema, já que ambos acabam disputando aí parte do mesmo eleitorado. Então, se o Viana crescer, grande parte disso será em cima dos eleitores de Romeu Zema. Por isso é que eu acho que nos próximos debates o Zema vai participar para afirmar a posição e eventualmente impedir um crescimento de Carlos Viana. Calil, que aparece em segundo nas pesquisas, na minha opinião, foi muito mal no debate, inseguro. Eu não sei se a ausência do Zema pegou ele e a equipe de surpresa. Isso pode eventualmente ter afetado um pouco a estratégia, porque é claro que os candidatos traçam estratégias para o debate. E aí, o Calil, na minha opinião, não estava bem. Ele não perdeu a chance de defender Lula. Falou na necessidade dele vencer no primeiro turno, deu uma gaguejada na hora, parece não estar muito seguro sobre isso. Numa pergunta para o Pestana, Calil lembrou bem que Anastasia investiu em média 1 bilhão e 700 milhões, Pimentel investiu 600 milhões, ambos aqui ex-governadores do estado de Minas Gerais, e Romeu Zema investiu aí em média 300 milhões, segundo ele, e fez uma crítica sobre essa queda no investimento. E eu concordo com o Calil, eu acho que o estado precisa entender a importância de se aumentar, de se ampliar o investimento público. Agora, é claro que para isso você tem que muitas vezes tomar decisões que vão desagradar alguns setores, para aumentar a arrecadação de um lado, para aliviar outros setores, enfim, ter um equilíbrio para que o Estado, insisto, tenha condições de investir naquilo que é importante para o povo. Só que o problema é que o Calil agora nessas eleições está ao lado do Pimentel, do PT, que segundo o próprio Calil, investiu menos da metade do antecessor, que é o Anastasia, na ocasião do PSDB. Anastasia, que agora virou ministro do Tribunal de Contas da União, por isso é que ele até nem é mais senador. E o seu suplente, o Alexandre Silveira, entrou no lugar do Anastasia e agora é o candidato do Calil, tentando aí continuar no Senado.
Outra coisa importante que o Calil falou e que eu concordo é a situação das rodovias em Minas Gerais. Realmente está um caos. Pestana, que é o candidato do PSDB, ele aparece ali, né, em quarto nas pesquisas. Não foi um grande destaque, né, da noite ali na Band, mas não comprometeu, né? Ele precisa ouvir algumas opiniões nesse sentido, passar mais empolgação, tentar, enfim, falar com um pouco mais de ênfase, porque ele fala coisas importantes. Ele, inclusive, lembrou que é o único candidato nessas eleições que tem uma placa, né, com o seu nome aí em obras na área da saúde, em cada um dos 853 municípios mineiros, já que ele foi secretário de saúde do estado por 8 anos. E durante a sua gestão ele conseguiu, então, trazer algo de concreto para as pessoas, né, de todos os municípios. Ele, inclusive, começou lembrando algo também importante, porque Romeu Zema, ele conseguiu passar para a população a imagem de um bom gestor porque está pagando os salários em dia. Só que aí o Pestana lembrou bem, né, que o Romeu Zema, né, e o estado de Minas não paga a dívida com a União há 43 meses, graças a uma liminar no STF que, se ela cair, vai cair no colo do próprio Zema, pode acontecer a qualquer momento, ou do próximo governador, e isso vai ser um problemaço. Então o Romeu Zema se beneficiou dessa liminar que suspendeu o pagamento da dívida, isso ajudou a fazer caixa para pagar o salário em dia. Uma outra coisa que foi lembrada lá no debate que beneficiou Romeu Zema foi a tragédia lamentável de Brumadinho, que deixou aí centenas de mortos, um desastre ambiental, e a Vale teve que indenizar o estado em quase 40 bilhões, e esse dinheiro está sendo utilizado por Romeu Zema e em diversas frentes. Isso também ajudou ele, né, com algumas lideranças em alguns municípios. E o Marcos Pestana também fez questão de lembrar da sua trajetória na política, também vinculada à pauta do meio ambiente. Então, uma participação, como eu disse, um feijão com arroz, né? Fez o básico, não se destacou, como eu vou falar aqui agora do próprio Carlos Viana, mas também não foi mal, na minha opinião, como foi Calil, porque o Calil, insisto, passou em segurança, não estava muito bem. Já Carlos Viana, que foi jornalista durante aí muitos e muitos anos, então ele é uma pessoa que fala bem, articulada, falou com segurança, tentou se colar ao máximo ali na figura de Bolsonaro, até porque o Viana não está bem nas pesquisas, aparece em terceiro, mas tecnicamente empatado com o próprio Marcos Pestana em várias pesquisas, então ele tenta colar no Bolsonaro para ver se cresce mais nas pesquisas, e pode ser que isso aconteça, porque a sua participação, insisto, né, nesse debate não tem nada a ver com o conteúdo. A participação dele foi boa, ele falou com firmeza, com clareza, com convicção, até levou uma invertida do Calil, porque ele falou que o exército estava lá mexendo numa estrada, e aí o Calil em seguida falou que não que ficou sabendo que não tem nada de exército mexendo lá. Mas mesmo assim o Viana lá estava, defendendo o Bolsonaro, disputando o eleitor bolsonarista, e como eu disse lá no começo, se esse eleitor, né, sair do Zema e for pro Carlos Viana, isso pode dar uma embaralhada no jogo aqui no estado. Chama atenção quando ele fala que conseguiu com Bolsonaro 2,8 bilhões para o metrô de BH e que falta Zema ir atrás desse recurso e pegar. Do jeito que foi falado, com toda sinceridade, fica parecendo assim, nossa, Bolsonaro está doando 2,8 bilhões e o Zema não quis ir lá pegar, mas aí ele falou em seguida que o dinheiro está onde? No BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento. E aí o que acontece? Né, se é um banco, o dinheiro vai ser emprestado. Então não é, como parece que ficou no ar assim, algo que o governo deu para o Estado e que não está tendo interesse de buscar, não. Então é um empréstimo. Não estou aqui discutindo se deveria buscar ou não, mas aí também é importante destacar isso, que não é algo que está sendo dado pelo governo ou pela União, mas sim o banco que está emprestando. Eu acho que o banco tem que cumprir esse papel. O BNDES tem essa função de ajudar no desenvolvimento, né, do país como um todo, emprestando dinheiro a juros baixíssimos para os estados e municípios. Nada contra isso, só que do jeito que foi falado, ficou parecendo que foi uma atuação, né, em benefício de uma doação, o que não é o caso. E o Calil, que estava lá diante do Viana, ficou meio que perdido a resposta, falou que não sabia disso e tal. Então o Calil teve ali uma chance de vincular essa questão de que não é um dinheiro dado, porém emprestado ao Estado. O Viana defendeu a privatização da Eletrobras, feita por Bolsonaro, e que eu discordo. Acho que privatizar estatais estratégicas, como é o caso da Eletrobras, não faz bem. Eu acho, inclusive, que isso deve ser revisto pelo próximo presidente que assumir. O Viana, de maneira surpreendente, pelo menos para mim, disse ser contra a privatização dos Correios, algo que está em discussão, inclusive, neste governo, mas agora acredito que não vai dar tempo mais
de passar. E concorde-se ou não com o conteúdo, né, Viana foi quem se saiu melhor no debate em termos assim de firmeza e convicção daquilo que fala. Então, vamos ver se isso vai impactar nas próximas pesquisas. E tem a Lorene, do PSOL, uma candidata que até estava aqui num grupo aqui, o pessoal discutindo. Olha, ela ficou o tempo todo lendo, né? Então ela aproveitava uma pergunta para algum assunto, jogava para a pessoa que ia responder, independente da resposta da pessoa, quando voltava para a réplica, ela já tinha algo para ela própria ler. E quando ela era questionada sobre algum assunto, a sensação que eu tenho é que quando a pessoa fazia pergunta, ela corria ali nos papéis na cola e lia a resposta, salvo um momento ou outro em que ela falava de improviso. E esse fato dela ler um conteúdo que em muitos momentos era um conteúdo bom, passa para quem está assistindo insegurança, né? Passa uma imagem um pouco negativa. Sem falar que ela em vários momentos fez ali uma defesa da candidatura do Lula, algo que o próprio Calil também já tinha feito, então ficou uma disputa, né? Quem que é o mais lulista do debate? A Lorene chegou a falar que, né, quando fez uma menção mais entusiasmada sobre a candidatura do ex-presidente Lula, de que vai taxar os milionários. Olha, tem que combinar com ele, porque o PT teve 4 mandatos, não taxou, e o Lula não está prometendo isso. Pelo contrário, Lula diz ser contra taxar as grandes fortunas pelo mesmo motivo que Bolsonaro diz ser contra, que fala que aí o capital vai fugir do Brasil. Olha, mas se você taxar, aqui um parênteses, 0,5%, né, das fortunas acima de 20 milhões, atingiria 58 mil brasileiros, né, num país com mais de 210 milhões, tamanha é a nossa desigualdade. Insisto, apenas 58 mil brasileiros têm mais que 20 milhões num país com 210 milhões de habitantes. Então, se você taxa 0,5% acima de 20 milhões, essa pessoa vai pagar 100 mil no final do ano, e esse dinheiro aplicado aí em renda fixa, 100% seguro, vai render para essa pessoa no final do ano, somando ali o investimento, aí em torno de 2,5 milhões de reais, ou seja, paga 100 mil e recebe no ano seguinte 2,5 milhões, sem sair de casa, sem trabalhar. Então essa coisa de que achar que 0,5% vai causar fuga de capital é um argumento que Lula e Bolsonaro utilizam e que eu particularmente discordo. E eu defendo que isso seja feito como outras medidas para ajudar o Estado a ter capacidade de investir e atuar para melhorar a vida das pessoas. Então, de modo geral, na minha opinião, foi um debate morno. Eu esperava muito mais. Até a ausência do Zema, eu acho que mexe um pouco ali com a estratégia de muitos deles. Mas mesmo assim, foi um momento importante para o eleitor mineiro avaliar aqueles que lá estiveram, fazendo as suas críticas, propondo, se apresentando, porque eu acho que é importante ter calma, não ter pressa para definir o voto, fazer essa avaliação para que lá no dia 2 de outubro todos nós façamos a escolha daquele que, na nossa opinião, e a gente pode acertar, pode errar, isso faz parte, será o melhor governador para Minas Gerais. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!